tudo bem com vocês? Olha só, sou a professora Veridiana Torres e hoje vamos falar um pouco sobre previsão do tempo. Preparados? Então, você sabia que é muito importante saber sobre a previsão do tempo em diferentes atividades? E quais são elas? Vocês saberiam dizer? Olha só, são considerados dados da temperatura do ar, velocidade, a direção do vento, a umidade do ar, a radiação solar, chuva, pressão atmosférica, tudo isso. Tá curioso para saber mais? Vamos lá! E nesta unidade, nós vamos entender um pouco quais são os fatores que influenciam o tempo, a temperatura, a umidade relativa ao ar, um pouco sobre pressão atmosférica, instrumentação e estação meteorológica com previsão do tempo. A ciência que estuda os fenômenos atmosféricos e suas variações, pessoal, é a meteorologia, tá ok? Olha só, os meteorologistas, o que acontece? Eles obtêm informações que permitem fazer a previsão do tempo para uma região. Para que isso aconteça, eles analisam os dados obtidos por diversos instrumentos que informam a temperatura, a pressão, os demais características da atmosfera em uma dada região. E trocam também, gente, dados com outros meteorologistas que analisam o tempo em outras regiões. E para a meteorologia, pessoal, tempo é o conjunto das condições de temperatura, umidade, nuvens, pressão do ar, ventos e chuvas em um determinado local em um momento específico. São fenômenos, pessoal, atmosféricos, né, que chamamos, tá bom? E esses fenômenos, eles determinam se o tempo está quente ou frio, seco, chuvoso, nublado ou ensolarado. Enfim, você já deve ter passado por esses tempos, não é isso? O tempo que fará em um local para ser influenciado, por exemplo, por nuvens formadas em locais distantes e trazidos pelos ventos. Assim, quanto mais informações o meteorologista obtiver, mais confiável será a previsão do tempo. A previsão é divulgada para a população, vocês sabem por onde? Por meio de comunicação, pela internet, não é isso? Sessões especiais, jornais, rádios, telejornais, aplicativos de celular, diversas formas. Inclusive, né, os nossos pais, que têm aqueles conhecimentos mais antigos, eles também conseguem dizer, olhar para o tempo e dizer vai chover, está muito seco. Isso é conhecimento empírico. E para que as coisas possam acontecer, né, precisa a gente compreender um pouco as condições do tempo, gente. É isso mesmo. Conhecer as condições do tempo nos dias seguintes permite o quê? Que o planejamento mais adequado de diversas atividades possam acontecer. Então, para a navegação aérea e marítima, é essencial saber se há previsão de chuvas, ventos fortes ou mudanças na direção do vento, não é verdade? Outra coisa também, gente, na agricultura, a previsão do tempo permite escolher a melhor época para o plantio e para a colheita e planejar medidas necessárias para a manutenção das condições adequadas de plantação. Por exemplo, como determinar a rotina de irrigação. Então, gente, essas figuras, né, é só para trazer uma intenção sobre a condição de tempo, né? E aí, a gente vai discutir as variáveis, né, usadas na previsão do tempo, como é que são medidas, como é isso acontece. Eu trago aí para vocês duas imagens, né, de termômetros. Olha só, a temperatura do ambiente nos dá a sensação de frio ou de quente, influenciando muito em nossa sensação de conforto. Ela é medida por instrumentos chamados o quê, pessoal? Termômetros. Isso mesmo, termômetro. Então, os termômetros são feitos, de modo geral, em um fino tubo de vidro,
preenchido por um líquido, e esse líquido, que pode ser álcool, geralmente colorido para facilitar a visualização, como o mercúrio, né? Então, quanto mais aquecido, mais o líquido se expande pelo tubo. Acredito que vocês já tiveram febre e a mãe de vocês já colocou, né, um termômetro. Então, ele vai subir e mostrar onde está a temperatura de vocês. No Brasil, a unidade que se costuma utilizar para medir a temperatura é o grau Celsius, tá? A gente fala assim. Então, um tipo de termômetro muito conhecido, usado para medir a temperatura do corpo humano, que é o que eu acabei de falar, é o que, gente? O termômetro clínico. Esse termômetro é graduado entre 35 graus Celsius, né? E a 42 graus Celsius. Normal é 35, 36. Criança começa a ter febre, 37,5, 38, e aí já é um alerta, não é isso? Então, as temperaturas limites para o metabolismo do ser humano é essa temperatura que eu acabei de falar. Esse tipo de termômetro é conhecido por termômetro de máxima, pois indica somente a maior temperatura que esteve exposto. Por exemplo, olha só, gente, os termômetros utilizados para medir a temperatura do ar são diferentes do termômetro clínico, tá? O tipo mais usado na meteorologia é um conjunto de dois termômetros. Um registra a temperatura máxima e o outro registra a temperatura mínima do ar, durante o período de 24 horas, pessoal, sendo por isso chamado de termômetro de máxima e mínima. Você já viu um desses? E aí, pessoal, nos serviços de meteorologia é usado um tipo de higrômetro mais complexo, que se chama psicrômetro. É essa figurinha aí que eu trouxe para vocês. Ele é formado por dois termômetros, um deles chamado de bulbo seco, que mede a temperatura do ar normal, e o outro chamado de bulbo úmido. Tem o bulbo envolvido por tecido fino de algodão úmido, medindo assim a temperatura do ar saturado da água. E aí, como não falar de tempo sem pensar em quê? Nas nuvens. Gente, eu amo olhar as nuvens, né? Quem já parou e ficou olhando sempre as nuvens? Eu não me canso. E olha só, cada uma tem um significado. Vamos aprender? Ao atingir uma determinada altura na atmosfera, gente, em que a temperatura é mais fria, o vapor de água presente no ar se condensa, formando gotículas de água. Milhões dessas gotículas se reúnem e formam o que, gente? As nuvens. É isso mesmo. Pois dentro de cada nuvem, as gotículas começam a se unir e surgem gotas maiores. Isso mesmo. E cai na forma de chuva. Ai, que delícia. É muito bom uma chuvazinha, né? Então, dependendo da altura em que se formam as condições de pressão e temperatura, as nuvens podem ter aspectos diferentes. Isso mesmo. É aí que eu quero chegar, para vocês entenderem. E aí vocês vão conhecer alguns tipos de nuvens. Por exemplo, eu trago esse tipo aí de nuvem, né? Geralmente quem voa e vê essas nuvens assim acima, né, na atmosfera, que vocês vão ver, olha só, é chamado de estratos. São nuvens cinzentas que formam camadas superpostas que cobrem grandes extensões e tornam o tempo nublado. Geralmente indica chegadas de chuva. E aí eu trago para vocês essa nuvem aí, cúmulos, o nome dela, né? São nuvens brancas e densas, que muitas vezes lembram focos de algodão. Geralmente estão associados a um tempo bom, sem chuva. Você vê assim o céuzinho bem limpinho com essas nuvens, né? Chamamos ela de cúmulos. E aí você olha no horizonte e vê essas nuvens aí, ó, nuvens brancas, chamadas cirros. Essas nuvens, gente, se formam em altitudes elevadas da troposfera. São pouco densas
formado por pequenos cristais de gelo e indica um tempo bom com ausência de chuva. Você vê o céuzinho limpinho assim, já sabe que não vai chover, né? E aí você, mais uma vez, dá outra olhada no céu e vê as nuvens cinza escuras. Indica chuva forte. O nome dessas nuvens são chamadas de nimbos, tá? E aí, abaixo, né, eu trouxe outra figura que chama-se cúmulos nimbos. São nuvens que lembram os cúmulos, por serem densas, que nem a primeira, né? Porém, são mais escuras. Geralmente estão associadas à ocorrência de tempestades. E aí, pessoal, nós temos a pressão do ar. Se você encostar, por exemplo, levemente um lápis, né, sobre a pele do seu braço, está fazendo o quê? Pressão contra a superfície de quê? Do seu braço, do seu corpo. Um caderno apoiado sobre a mesa vai exercer pressão contra a superfície da mesa, né? O peso do caderno e a área de contato entre eles. Olha só, gente, a pressão é o resultado de uma força, tá? Atuando sobre determinada área. Quanto maior a área em que você exerce determinada força, mais distribuída estará o quê? Essa força. Então, exerce menor pressão. Quanto menor a área de contato, maior a pressão. Então, quando um corpo está mergulhado em uma massa gasosa, os gases, né, se envolvem e exercem pressão nesse corpo em todos os sentidos. É o que ocorre com o ar, que exerce a pressão em todos os corpos envolvidos pela atmosfera. A pressão exercida pela camada do ar da Terra é chamada de pressão atmosférica, tá? E aí é justamente a figura, né, da moça chutando a bola, para vocês terem uma compreensão melhor dessa questão da massa gasosa, né? Esses gases que envolvem exercendo essa pressão. E como vocês podem observar, né, a pressão atmosférica atua em todas as direções de sentidos, de cima para baixo, das laterais, de baixo para cima. Ela também é igual em todos os sentidos, já que depende de quê? Da movimentação das partículas do ar, e as partículas movimentam-se igualmente em todos os sentidos. Gente, os corpos não são vazios. Podem estar preenchidos por matéria sólida, líquida ou gasosa. E geram o quê? Uma pressão interna que se equilibra com a pressão atmosférica externa da Terra. Então, o corpo humano também apresenta uma pressão interna, que contrabalança a pressão atmosférica, pois existe o ar que entra em nossos pulmões e os líquidos e os gases que circulam dentro do nosso corpo. Aí, para vocês compreenderem melhor o que eu falei, né, eu trago essa figura aí, que é uma representação mostrando a relação entre a pressão atmosférica e a pressão interna de um corpo, no caso aí do exemplo da lata. A ação, gente, da pressão atmosférica pode ser percebida quando, por exemplo, se retira o ar de um recipiente, não é isso? Ao fazer isso, a pressão interna do recipiente fica o quê? Menor do que a pressão atmosférica. Assim, gente, a pressão atmosférica pode provocar uma deformação na superfície do recipiente, dependendo da resistência do material, como mostra aí a figura da lata, né, totalmente sugada ao ar. E vocês já ouviram falar em barômetro? O que é um barômetro, né? Gente, barômetro é um instrumento especialmente usado para testar a pressão atmosférica, essencialmente o peso do ar. Inventado por Evangelista Torricelli em 1643, e o barômetro, né, atual, ele tem duas formas diferentes, que aí eu trago a figura desses dois tipos. Que vocês podem perceber que o barômetro pode ser à base de água, é muito semelhante à invenção original de Mercúrio.
aonde o recipiente de vidro, ele fica lacrado com um bico estreito e era cheio da metade de um líquido. Nós temos o barômetro de aneroide, tá aí a figura, né? Nesse modelo se usa uma pequena célula feita de uma liga de berílio, cobre, que se expande ou contrai com a base da pressão atmosférica. E por último, o barógrafo, que é um outro tipo, né, de barômetro que resiste a um cilindro de papel de variações de pressões atmosféricas. E tem o barômetro altímetro, enfim, são vários instrumentos que podem ajudar, né, a testar a pressão atmosférica. E os valores de pressão atmosférica em uma região pode indicar, portanto, se há ventos, tá? Trazendo massas de ar frio ou quente. Vocês já viram aquela reportagem, né? Aquelas garotas do tempo dizendo, vem lá, massa de ar quente. Então, as seguintes relações entre pressão atmosférica, umidade e temperatura são utilizadas na previsão do tempo. Por exemplo, existem duas. Pressão atmosférica baixa, que geralmente indica que o ar está úmido e quente e que é sinal de tempo instável com possibilidade de chuvas. E temos a pressão atmosférica alta, que geralmente indica que o ar está seco e a temperatura estável que é o sinal de tempo bom sem chuvas. Pessoal, é importante saber que essas relações estão simplificadas. Existem outros fatores a serem considerados também para fazer a previsão do tempo, tá bom? E eu trouxe assim, uma curiosidade, né? Vocês sabiam que o Nordeste é a região do país em que há a maior incidência de ventos e onde eles alcançam maiores velocidades? Não sabia? Pois então, graças a essas características, né, aos incentivos do governo federal e à crescente necessidade de alternativas renováveis de produção de energia, o Nordeste virou o principal polo de energia eólica no Brasil. Isso se deve ao fenômeno das brisas marítimas, tá certo? E aí, né, eu coloquei aí ventos, e aí assim, como você pode perceber, que o Sol aquece o Sol e que aquece o ar próximo a ele. Esse ar, pessoal, se expande, torna-se menos denso, o que é que acontece? Sobe. À medida que sobe, vai se resfriando, tornando-se mais denso e desce. Ao descer, pessoal, o ar se aquece novamente, tornando-se menos denso. Assim, o movimento de massas de ar continua. E aí é justamente o sentido, né? Como é que é formado esse vento? E aí, gente, a circulação de ar quente e de ar frio é chamada de corrente de convecção. Ela ocorre quando o ambiente existe em um local com diferentes temperaturas em relação ao restante, tá bom? E para indicar, né, a velocidade do tempo, gente, é utilizado um aparelho chamado anemômetro, mais outro aparelho com nome estranho, né? Então, sobre um eixo móvel, existe uma estrutura semelhante a um catavento, como vocês podem ver aí na figura. Dependendo da intensidade do vento, essa estrutura gira com maior ou menor velocidade e a qual é indicada em números de base do instrumento, tá certo? Então, os anemômetros são instrumentos essenciais para a previsão do tempo e são também importantes para monitorar a velocidade dos ventos em aeroportos, tá? Então, aí é um instrumento utilizado para determinar o vento. Quem já ouviu falar no instrumento biruta? Alguém já ouviu ou já viu essa biruta? Então, ela é comum em aeroportos, em heliportos e trata-se de um grande funil de tecido, gente. É isso mesmo, preso pela abertura maior de um suporte com capacidade giratória. O vento
entra pela extremidade maior e sai pela menor. Tá vendo aí na figura? E aí é o que faz a biruta girar, indicando a direção do vento. Bem legal, né? A informação a respeito da direção do vento é dada tornando-se com referência à origem do vento, ou seja, de onde ele vem. Assim, por exemplo, o vento norte significa que o vento vem do norte. Vento noroeste é o vento que vem do noroeste. E aí, pessoal, vocês podem estar se perguntando, professora, como funciona uma estação de meteorologia? Então, gente, em uma estação de meteorologia regional, por exemplo, chegam informações obtidas por leituras dos instrumentos, né, que vocês já conheceram, que são o barógrafo, o termômetro de máxima e mínima, o psicrômetro e o anemômetro, tá bom? E aí a gente também, há também outros aparelhos, como o pluviômetro, que fornece uma medida de volume de chuva em determinado período, tá bom? Portanto, informa a intensidade da chuva, o pluviômetro, tá? E os registros de leituras de aparelhos que são feitos nos mesmos horários todos os dias. Isso é muito importante. Gente, as estações meteorológicas regionais enviam dados sobre o tempo para estações centrais nacionais. As estações centrais de todos os países se comunicam utilizando um código internacional para trocar informações sobre o tempo, tornando possível saber a previsão para qualquer região do país e o mundo também, tá? Além das estações meteorológicas, imagens de satélites são importantes, né, para saber. E programas de simulação do tempo também auxiliam nas previsões, tá bom? Finalizo por aqui, né, o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, fala aí nos comentários, faz uma pergunta, se eu puder responder, eu estou à disposição. Eu só tenho que agradecer que vocês tenham ficado comigo até o final. Um grande beijo da professora Veridiana. Me segue aí no Instagram. Qualquer coisa, passe o e-mail para mim. Um grande beijo, fica com Deus, tá bom?